sou a professora Aline Camacho e vou me autodescrever. Eu estou usando calça preta, uma blusa azul com uma estampa em preto e marrom. Ao meu lado direito tem um quadro branco e atrás de mim uma estante com alguns itens que remetem à escola. Vamos começar então? Você já ouviu falar em mapas, né? Então, hoje nós vamos falar sobre os diferentes tipos de mapa. Então, levanta do sofá e bora aprender. Mapa significa representação gráfica da superfície da Terra, ou parte dela, e que mostra a localização de montanhas, rios, mares, cidades e outros. Os mapas apresentam linhas imaginárias que nos ajudam na orientação e na localização espacial. Podem ser um planisfério, ou seja, a representação de uma esfera ou um globo num plano. Para você entender melhor, observe o mapa mundi. E como o próprio nome diz, esse tipo de mapa representa o mundo. Mas é claro que nosso planeta não é nem desse tamanho e nem o formato que aparece no mapa. Para isso existe a escala. E a escala é a proporção entre o tamanho real e o tamanho apresentado no mapa. Indica quantas vezes as medidas reais no terreno foram reduzidas. Também são ilustrados nos mapas os meridianos e os paralelos, que são linhas imaginárias que servem para facilitar o estudo. E eles dividem a Terra em dois hemisférios, o norte e o sul. Observando então o mapa mundo, percebam aqui que o território que iremos trabalhar está marcado. No caso, nós iremos trabalhar com os mapas que representam o Brasil, os diferentes tipos de mapa do Brasil, que é esse pedaço aqui, ó. Então, a partir de agora, nós vamos trabalhar apenas com o mapa do Brasil. Bem, já que a gente vai falar sobre o território brasileiro, vou explicar para vocês o que significa território. O território ele é um espaço delimitado pelo uso de fronteiras. E as fronteiras são geralmente marcadas por elementos naturais, como rios e montanhas. Mas também pode ser algo construído pelo ser humano, como, por exemplo, uma ponte. E nós temos o exemplo da Ponte da Amizade, que é a ponte que faz a divisa entre, no caso, a delimitação de fronteiras entre o Brasil e o Paraguai. As fronteiras no Brasil, nós podemos dizer que são, no caso, países vizinhos, né? São aqueles países que estão coladinhos. Então, aqui nós podemos perceber que tem a Guiana Francesa, o Suriname, Guiana, Venezuela, Colômbia, Peru, Bolívia, Paraguai, Argentina, Uruguai. E, no caso, dois países, mesmo estando na América do Sul, não fazem fronteira com o Brasil, ou seja, eles não são países vizinhos, que são o Equador e o Chile. Agora, então, vamos falar do território brasileiro. E para você entender melhor os diferentes tipos de mapa, vamos observar as imagens a seguir. Veja agora os mapas físicos. Nós temos aí dois exemplos. São mapas que representam a superfície física da Terra, como as formas de relevo, as altitudes da Terra divididas em cores, a hidrografia, o clima, entre outros. Esses mapas que estamos vendo são sobre a hidrografia, que são conjuntos de rios, e sobre o relevo. As cores do mapa indicam alguns aspectos importantes. Por exemplo, o marrom é usado para indicar planaltos e montanhas, as cores mais escuras para indicar altitude e o verde para marcar as planícies. Também temos o mapa dos biomas. Ele nos mostra os diferentes biomas que existem no Brasil. Agora vamos ver os mapas políticos. Eu trouxe dois exemplos para vocês. Um com as regiões do Brasil e o outro dividido em estados. O mapa político reúne diversas informações sobre as regiões administrativas de um território, ou seja, a divisão político-territorial. Assim, ele apresenta os estados, as capitais e as cidades mais importantes. As cores também são muito importantes nesse tipo de mapa, marcando a fronteira entre os territórios. Então, observem que os países que nós falamos que fazem fronteira com o Brasil, né, na América do Sul, eles estão na cor cinza. O mapa histórico. Ele apresenta informações ou acontecimentos históricos sobre determinado local. Geralmente, contém títulos que estão relacionados com o contexto. Os mapas históricos também podem indicar aqueles mapas mais antigos.
Percebam, então, que a maioria dos mapas possuem um título. Esse, por um acaso, não tem, mas nos slides tinham. E vocês podem perceber que a escala ela é muito importante e ela sempre aparece, assim como as legendas, que nos mostram situações importantes no mapa, como o tipo de vegetação, o relevo, e até mesmo em alguns mapas vocês percebem que cada continente possui uma cor diferente. Hoje nós falamos sobre os diferentes tipos de mapas e os elementos que fazem parte dele. Observamos suas diferenças, finalidades e também suas semelhanças. Então, para a gente terminar essa aula, eu vou lançar para você um desafio. Que tal fazer uma pesquisa com os diferentes tipos de mapas do Brasil que você consegue na internet ou em algum material escolar que você tenha em casa? Então, o desafio de hoje é procurar no mapa do Brasil quais são os diferentes biomas e os estados que fazem divisa com o estado do Rio de Janeiro. Espero que você tenha gostado da aula e até a próxima!